Então, lembrando que depois a gente vai ter o IBS. O IBS, aí ele vai substituir o ICMS, que é estadual, e vai substituir também o ISS, que é municipal. Então, o CBS, gente, é um imposto que vai ser um tributo que vai ser federal. E o IBS vai ser outro tributo que ele vai ter um comitê gestor misto, né? Que vai ter lá prefeitos e governadores, que vai governar lá, que vai administrar tanto o ICMS como também o ISS, que vai substituí-lo, né? E depois você tem o IS, que é o imposto seletivo. O governo criou um imposto para produtos nocivos, né? Como cigarro e outras coisas que faz mal para o meio ambiente. Então, esse aqui é um outro tributo que vai ser implementado. Chegando aqui, qual que é a previsão do novo IVA? Essa previsão, apenas para a gente ter uma ideia, né? Que o novo IVA, a soma do CBS mais o IBS, a previsão pelos economistas que a carga chega a 28%. Mas isso lá no final. Então, apenas uma previsão. E o Ministério pensou o seguinte: se o IVA for 28%, a gente vai ter 9,3 de CBS e 18,7 de IBS. A soma dos dois vai dar os 28%, que vai ser a nossa carga final, tá? E aí o Brasil não é para brincadeira, não. A gente já começa sendo campeão mundial da maior alíquota de IVA do mundo, né? Que a Hungria tem 27, a Dinamarca 25, Noruega 25, Suécia 25, né? E a gente já vai aqui para o topo. Se isso se realizar, a gente vai chegar a 28%, tá? Beleza. Chegando nesse ponto aqui, agora a gente já tem o próximo passo. O próximo passo é não tem almoço grátis. Por que que não tem almoço grátis? Quando o IVA começou a ser pensado, então tinha uma previsão dele ser 20%. Mas cada vez que o governo dá uma redução de base ou uma isenção para um grupo de produtos, a alíquota padrão cresce. Então, cada vez que o governo ele fala, olha, eu vou dar uma redução aqui na carne. Opa, cresceu isso daqui. Agora não, vou passar a carne para ser isento e aumentar o número de medicamentos. Então você aumenta a carga principal. Então é isso. Sempre não é que o governo é bonzinho, ó, o governo está me dando isso daqui. Não, ele está te dando aqui, mas está tomando aqui, entendeu? Então a carga tributária para o governo continua a mesma, ele continua com a mesma arrecadação. O que ele muda é aumenta a tributação geral e diminui a tributação ou isenta produtos ou serviços específicos. Então, chegando nesse aspecto, a gente começa a entender mais quais os tributos que vão ser substituídos, né? Substituídos. A gente começa pelo IPI. O IPI vai ser substituído. Então, o IPI, que é uma vez na cadeia só, quando a indústria vende para um distribuidor ou quando a indústria vende para uma rede, principalmente dermocosméticos, né, que a gente tem aqui, perfumaria, que tem IPI. Então, esse tributo vai deixar de existir. Depois eu vou falar para você qual a data que ele vai deixar de existir, tá? Mas por enquanto, estou só explicando quais são os tributos. O PIS e a COFINS, né? Então, esses tributos aqui também vão deixar de existir. E esses tributos, o que que afeta a gente? É o famoso lista positiva, negativa e neutra. Então, lista positiva, lista negativa e lista neutra está totalmente relacionado com o PIS e COFINS. Onde lista positiva tem o efeito de isento. Por que que é o efeito de isento? Porque o governo, na hora que uma indústria vende um produto, ela destaca 12% de PIS/COFINS, gerando um débito de 12. Vamos pensar que vendeu a mercadoria 100, 12. Só que aí o governo deixa gerar um crédito no mesmo valor de 12, gerando então zero de pagamento. Então dá o efeito de isento, quando é lista positiva. Quando é lista negativa, é 12% monofásico. 12% monofásico, acaba que, opa, 12% monofásico. Então, isso aqui vai deixar de existir. Isso aqui vai impactar muito para vocês, porque imagina que você tem no seu estoque de farmácia vários produtos monofásicos que você comprou no final de dezembro de 2026. Você comprou todo esse estoque monofásico.
A partir do momento que você vai comprar em 2027, não vai existir mais o monofásico. Se não vai existir mais o monofásico, o preço vai cair. E o preço caindo, o que que acontece? O preço caindo, e você vai ter crédito. Então, a gente tem que ver o que que o governo vai definir sobre o estoque dos produtos monofásicos. Daqui a pouco eu falo mais nisso. E também suplemento alimentar, que é débito e crédito, tipo PIS/COFINS, isso daqui também vai deixar de existir. Então, vai ser substituídos. E agora, o ICMS também, do jeito que é, as regras operacionais do ICMS interno, e o ICMS interestadual, do jeito que é, também vai ser substituído. Tanto o ICMS débito e crédito, quanto a substituição tributária. Mas nada é de uma hora para outra. Tudo vai ter um cronograma de mudança, tá? E por último, a gente fala do ISS, que é o Imposto sobre Serviço, que varia de 2 a 5%. Esse aqui que vai ter a maior carga, né? O serviço vai aumentar a carga tributária do serviço. Então, tem produtos que vai ter redução de carga, mas serviços vão ter aumento da carga efetiva. E a gente vai começar a entender agora que vai ter o período de transição disso tudo, que começa agora em 2026 e termina em 2032. E nesse período aqui, o que que vai acontecer? A gente vai ter aqui uma mudança tão grande que a gente vai ter que lidar com. Peraí, só um minutinho. A gente vai ter que lidar com os tributos atuais, tá? A gente vai ter que lidar com os tributos atuais e os tributos novos ao mesmo tempo. Então, a gente vai ter que lidar com os dois tributos durante a transição. Por isso que você precisa da forma contábil, né? Para te ajudar nesse caos aí, nessa transição que vai ser bem caótica. Então, seguinte, chegando aqui, avançando um pouco mais sobre esses pontos, o governo, qual que é a ideia do governo? A ideia principal do governo é: olha, eu vou criando novos tributos e, ao mesmo tempo, que eu vou reduzindo os tributos atuais. Aí que é a transição. É nesse período de transição que vai ser o maior caos, onde muitas empresas podem fechar realmente, se elas não tomarem conta. Muitas empresas podem até mesmo quebrar. Por quê? Porque vai ter uma mudança. É como se você mudasse de país. Mas só que você não vai mudar de país de uma hora para outra, você vai mudar de país de ano em ano. Então, chegando nesse ponto aqui, a gente consegue entender o que que vai acontecer em 2026. 2026 é uma alíquota chamada de alíquota de teste. Então, para o governo começar a simular o sistema dele, tudo. E o que que você precisa fazer em 2026? Você precisa estar com o seu cadastro correto. O seu cadastro tem que estar perfeito. Por quê? Você vai ter agora a CST, né? E você também vai ter o Class Trib, que é outra tributação, outro cadastro também. E também os parâmetros tributários. Então agora é a hora de você falar assim, ó, dever de casa, como é que está o meu cadastro para a reforma tributária? Porque isso pode travar a sua nota fiscal. E como que está o meu software? Como é que está a empresa que faz o meu software? Ela já consegue emitir na plataforma de homologação uma simulação de nota? Como é que está isso? Então você tem esse dever de casa agora de entrar em contato com o seu software e com a área de cadastro. A área de cadastro, muitas vezes, você vai contar aí com empresas como a Avante Fiscal, né? Que ele consegue te ajudar nessa parte. E tem outras empresas também que podem te ajudar no cadastro fiscal, como o Imendes também. Então, 2026, o governo vai implementar um teste. Só que esse teste, gente, a base de cálculo dele é o preço sem impostos. Então, se você destacar, vamos pensar que você vai destacar um suplemento alimentar. Você vai vender o suplemento alimentar, se for do lucro real, vai ter ICMS e PIS e COFINS nele ali, né? Então você vai vender um suplemento alimentar. Opa, o preço dele é 100. Só que tem 18% de CMS mais 9,25% de PIS/COFINS. Então a base desse 1% vai ser o preço sem os tributos, tá? E isso daqui, nesse momento, não vai afetar o valor total da nota fiscal. Não vai impactar em nada. Vai ser só um destaque para teste.
Por quê? Porque em 2027, aí sim, o bicho começa a pegar, né, como se diz. Então, a gente vai agora para o cronograma de implementação da reforma tributária. No cronograma da reforma tributária, o que que vai acontecer? 2023, gente, iniciou a reforma tributária com a aprovação da emenda constitucional 132, né? Só que a emenda constitucional, gente, basicamente, se você for ler lá, você não vai entender nada. Porque é como se fosse uma planta de uma casa. Só que você imagina que você chega no terreno de alguma construção, aí você vê lá, ó, a construção, só com a base pronta. Aí você fala, o que que vai ser aqui? Vai ser uma escada, um corredor, tem uma porta. Você não consegue entender o que está naquele chão ali. Por quê? Justamente a emenda constitucional foi feita para ser assim, entendeu? Básico. Por quê? Se tiver alguma mudança, teria que mudar a Constituição. Então, ele não coloca muito detalhe na Constituição. Coloca assim, ó, vai ter o CBS, vai substituir o CMS, vai ter o IBS, que vai substituir o ICMS, os PIS/COFINS, aí ele vai só declarando ali coisas básicas. Já em 2024, 25, foi criada e desenvolvida a lei complementar. E a lei complementar, ela é muito mais estruturada, tem muito mais detalhes de tudo que vai acontecer na reforma. Mas mesmo assim, ainda não responde todos os nossos questionamentos. Tem muita coisa que não está ali, entendeu? Que vamos ter definições. Então, 2024 veio a lei complementar. A lei complementar, assim, dá muito mais visualização para o que vai acontecer. E aí, ela determina que em 2026 é o ano de teste, onde a gente vai ter 0,9 de CBS e 0,1 de IBS. Somando os dois, vai dar o 1% que vai ser destacado na nota. Lembrando que medicamentos que estão na CMED, eles automaticamente vai ter uma redução de 60%. Eles tendo uma redução de 60%, aonde é 1%, para os medicamentos vai ser uma aplicação de 0,4%. Isso por conta da redução. E tem outros medicamentos que vai entrar negócio que é chamado anexo 14. Anexo 14 é uma lista de princípios ativos que está na lei complementar, e aí lá ele define que medicamentos vão ter 100% de isenção, ou seja, a carga tributária dele vai ser zero. Então é muito importante, se a gente errar um pouco em 2026, aceitável. 2027 posso errar, mas não, tá bom? 2027 o jogo é correto. Mas, lembrando, que não é porque você pode errar, você vai avacalhar, né? Então é o seguinte, em 2026, todo o seu sistema tem que estar parametrizado, para que nota fiscal não seja brecada, não pare. Então, cadastre de forma correta, faça tudo de forma correta, e você não vai ter problema. E aí vem o planejamento. Por que o planejamento? Porque em 2027 ou PIS e COFINS aqui, ó, PIS e COFINS aqui, é eliminado esse tributo e o IPI também, tá? Então, o que que vai acontecer? Onde a gente tem ali os medicamentos da lista positiva, negativa e neutra, acaba. Os medicamentos da lista negativa, tá? Hoje, o PIS e COFINS ele é por dentro do preço. Com isso, os medicamentos da lista negativa, eles terão o preço recalculado. Então, se eles tiverem o preço recalculado, porque tirou o PIS e COFINS, os medicamentos da lista positiva vão ter uma queda no preço, tá? E isso, a CMED vai recalcular esse novo preço. Recalculando esse novo preço, os preços dos medicamentos caem da lista negativa, tá bom? Cai. E aí, você também passa a ter crédito do CBS. Tudo isso em 2027. Então, por isso que a gente vai ter que fazer um planejamento, mas só que é o seguinte, como que fica? Vamos pensar, olha, eu entupi o meu estoque de produtos da lista negativa. Estou cheio de estoque da lista negativa. Antes, eu não tinha crédito de nada. E agora, além de eu ter crédito, eu ainda tenho que pagar na saída. E tudo que está no meu estoque eu vou ter que pagar na saída. Eu falei, meu Deus, e agora? Aumentou minha carga tributária.
Então, o governo ele vai começar a emitir decretos explicando a nova regra. Pode ser que você tenha lá, sei lá, R$ 200.000, R$ 300.000 em estoque de lista negativa. Então, provavelmente ele vai definir, ó, calcule qual seria o PIS e COFINS embutido e com isso transforme em crédito de CDS. Ó, transforme o crédito que você tem de PIS e COFINS e transforme em CBS. Isso é uma previsão, mas pode ser que não aconteça dessa forma. Então a gente vai ter que definir e entender o que que vai acontecer, porque eu posso orientar vocês, olha, para de comprar um pouco em dezembro, em novembro, porque o governo definiu uma regra que é ruim para vocês. Ou não, pode comprar naturalmente, mas depois você vai ter direito a isso tudo aqui, o impacto você vai ter direito. Então, tudo isso a gente vai começar a entender em 2026, tá? Porque nem isso o governo ainda publicou regras. Então, quando o governo não publica essas regras, a gente vai tendo que acompanhar a legislação. E por isso que a sintaxe, a forma contábil está aqui, porque a regra da reforma tributária é aplicada para o Brasil inteiro para todo tipo de produto, copo, água, monitor, né? Professor, aula, psicólogo, tudo. Então, quando vê, o que que a gente vai ter que aprender? O que que impacta? Então, eu e o Bruno tem a missão aqui de nos livrarmos de tudo que não é do mercado farmacêutico e trazer somente notícias do mercado farmacêutico para vocês. Porque aí você foca nisso daqui, porque vai ter muita notícia que não vai servir para nada. Então, a gente vai ter que ter uma curadoria sobre isso. E agora, em 2028, um ano de pausa, de tranquilidade para o planejamento de 2029, porque 2029 é o ano que começa a mudar o ICMS, tá? Então, o ICMS começa a mudar, ou seja, você vai reduzindo o ICMS e vai aumentando o IBS. Então, você vai reduzindo o ICMS, reduzindo em 2031, 32, até chegar em 2033, não ter mais o ICMS. E aí, você tem o IBS que vai substituir. Então, aqui a gente vai ter uma série de mudanças, uma série de impactos, políticas comerciais sendo alteradas, precificação alterada. Vamos pensar que você quer uma margem de 30% no seu negócio. Como os impostos que estão por dentro vão sair, seu preço tende a cair. E você vai destacar o imposto por fora. Então, com isso, o que que vai acontecer no seu negócio? No seu negócio vai acontecer uma mudança, que a sua margem vai diminuir. Pode até manter a margem percentual, mas o dinheiro que vai sobrar no seu bolso vai cair. Então, por isso que você vai ter que rever a sua margem de lucro. Se você quiser deixar a mesma quantidade de dinheiro no seu negócio, sua margem, o seu modelo de precificação vai mudar, tá? Então, é importante todo mundo aqui trabalhar com margem, não com markup. Markup é uma ilusão. E depois que você trabalha com margem, você vai ter que adaptar a nova transição da reforma tributária. Tá bom? Então, sempre a Citax vai estar trazendo esse conteúdo aí para ajudar vocês cada vez mais a entender como que você vai fazer a transição para manter a sua lucratividade. Se você achou que 30% basta, quando os 30% você pode ter até a mesma margem, mas lucratividade em dinheiro vai cair. Então, por isso que a gente vai ter que ter essas adaptações aqui. E 2023, finalmente, o novo modelo implementado. Nesse modelo novo e implementado. E a gente vai ter também uma coisa chamada também o fim da dos benefícios fiscais no Brasil inteiro. Então, o Brasil vai ter uma mudança onde simplesmente vai acabar com os benefícios fiscais. E por que que vai acabar os benefícios fiscais? Vou imaginar um cenário aqui para você. Ó. Imagina uma indústria, aquela indústria da fila, né, que faz tênis, roupa de esporte. Vamos pensar que ela está lá na Bahia e ela vende para uma loja em São Paulo. Porque 70% de tudo que essa empresa fabrica vende para o Sul e Sudeste. Então, só que na hora que essa empresa que está lá na Bahia, ela acaba dando emprego para 5, 6 cidades em volta. Pega o ônibus e traz todo mundo e dá ali. E ali, várias pessoas trabalham, ganham seu dinheiro, ali tem faculdades, as pessoas fazem faculdade, que estudam ali, tudo. Só que aí, por que que essa empresa está lá na Bahia, se o público dela está no Sul e Sudeste? Por causa do benefício fiscal. Olha, ela vende essa mercadoria por R$ 100 para São Paulo, destaca 12% e a empresa lá da Bahia, a Fila, fica devendo
R$ 12 para o estado da Bahia. Só que o estado da Bahia fala o quê? Não, fila, não precisa pagar 12, não, você só me paga 3%. Então, a fila acaba ganhando 9% sobre a venda que ela deixou de pagar. E esses 9% vira lucro para ela. Por isso que essas empresas estão em outros estados. A partir do momento que entrar a reforma tributária, o que acontece com a reforma tributária? O imposto vai ficar destacado por fora. Então, ela vai vender a mercadoria, vamos pensar, R$ 100. Então, a empresa aqui do estado de São Paulo vai pagar 100 mais 28, vai pagar 128. E o que vai acontecer? Ou a origem não fica com nada mais. Antigamente, Bahia ficava com 12, e dos 12 ela falava, só me paga 3. Agora fica com zero. O imposto vai ficar todo para o destino. Se o imposto fica todo para o destino, Bahia não tem como abrir mão de nenhum tributo. Se Bahia não abrir mão de nenhum tributo, não tem como dar um benefício para a empresa ficar aqui. Não dando benefício para a empresa ficar aqui, muitas empresas vão para onde está o seu público-alvo. Então, estados como Espírito Santo, estados como Goiás, estado como Bahia e outros estados que têm indústrias que estão localizadas lá ou empresas por conta do benefício fiscal, entrando a reforma tributária, o benefício fiscal termina e o benefício fiscal terminando, você vai ter muitas empresas mudando de local. Mas isso não é agora, imediatamente, porque o benefício fiscal acaba efetivamente em 2033. Então você vai ver que várias empresas vão começar a ter migrações de um estado para outro, com o fim do benefício fiscal. Empresas mudando para São Paulo, empresas, então, transitando e principalmente vindo para o sul e sudeste, aonde a concentração do PIB é maior e por conta do consumo, né? Então, a gente vai ter também, dentro dos medicamentos, a gente vai ter uma isenção aqui, ó, de 383 princípios ativos, está na lei complementar, de medicamentos que vai ter uma isenção. Não vai precisar pagar CBS nem IBS. E todos os medicamentos que estão registrados na Anvisa ou produzidos por farmácia de manipulação, eles vão ter o quê? Uma redução de 60%, tá? Medicamentos, gente, medicamentos que são é, notificação simplificada, que não estão na CMED, as indústrias vão ter que entrar em contato com o comitê gestor da reforma tributária e aí, eles podem sim definir depois uma redução. Mas, a princípio, eles não estão em nenhuma redução aplicável, somente os medicamentos que estão na CMED. Então, você entrando na lei complementar, você tem os princípios ativos, né? E a gente está fazendo esses estudos aqui, e aqui você tem os medicamentos que ficam reduzidos às alíquotas aqui, os medicamentos registrados na Anvisa, né? Ou da farmácia de manipulação. Então, a gente consegue ter aqui, ó, se o medicamento, a alíquota dele era 28 no futuro, a carga tributária de um medicamento vai ser 11,20, tá bom? Então, o que que vai acontecer no futuro? As pessoas vão chegar na sua farmácia e vai falar assim, ó, no futuro, tá? Olha, Giovanni, eu quero um produto, tá? Quanto que é? R$ 100. Vou comprar por R$ 100. Mas na hora que chegar no balcão, vai pagar R$ 128, tá? Então, 100 mais 28 é o valor que ele vai pagar. Então, o cliente vai pagar R$ 128. E aqui tem uma jogada, né? Uma jogada que é conhecido o quê? Ó, vai ter o princípio da não cumulatividade, tá? O imposto devido na venda pode ser compensado com os créditos da compra, que é o conceito de não cumulatividade. Então, vamos pensar que você compra um produto aqui de um distribuidor, né? Você comprou o produto de um distribuidor, você comprou ele por R$ 100, vamos pensar lá no futuro já, tá? R$ 100 você comprou e veio 28% de IVA, de CBS e IBS. Então, você vai pagar nessa mercadoria R$ 128, sendo que você vai ter um crédito de R$ 28
Então, seu custo efetivo de estoque, o custo do estoque, vai ser de R$ 100. Isso aqui é a princípio, tá? Só que na hora que você for vender essa mercadoria, então vamos pensar que você vai vender lá, você coloca no balcão por R$ 150. Na hora que você vai vender por R$ 150, né? A pessoa vai pagar lá no caixa, aí vai ter mais o IVA de 28. Então as pessoas vão pagar R$ 192 na mercadoria. As pessoas realmente vão começar a assustar, porque hoje o imposto está por dentro, mas com isso o imposto fica por fora. Só que é o seguinte, gente, na hora que passar na maquininha aqui do cartão, o governo já vai pegar os 42 para ele e vai te devolver para o dono da farmácia só os 150. Isso aqui é chamado de split payment. Split payment é o seguinte: o governo vai pegar, você vai vender por 150, o governo já vai cobrar os 42 e ele fica com os 42, o cliente pagou 192, mas o governo já ficou com os 42. Você vai voltar para o seu caixa, a operadora da maquininha só vai te devolver aqui, ó, os 150. Na hora que ela te devolver os 150, você fala, beleza, mas pelo menos eu tenho. E o crédito que eu tenho na compra, Giovanni? O crédito que você tem na compra funciona assim também. Ele não é um crédito, mas não é um crédito. Por quê? O crédito vai ser financeiro. O que que é isso, financeiro, tá? Vamos pegar que o Elcio aqui comprou essa mercadoria, aí o Elcio falou, olha, comprei por 128, eu tenho um crédito. Só que esse crédito vai ficar numa conta chamada crédito a liberar. Como assim, crédito a liberar? Eu não tenho direito a usar esse crédito? Não. Por quê? O crédito só vai ser crédito, então ele vai ser crédito a liberar, vamos pôr aqui a liberar, e crédito liberado, tá? O que que é o crédito liberado? Ó, a indústria ou distribuidor destacou o imposto, mas ainda não pagou esses 28, não pagou. Na hora que a indústria ou distribuidor for lá e pagar os 28 para o governo, aí vai ter um sistema que vai falar: olha, Elcio, agora saiu daqui, tá zerado, e agora foi para crédito liberado. Aí no crédito liberado, aí você vai lá e fala: ó, governo, eu quero esse crédito. Aí o governo vai, deposita esse crédito na sua conta. Entendeu? Então, o que que é isso? É o crédito, mas você fala, eu posso usar esse crédito? Só posso usar a partir do momento que o fornecedor pagar para o governo. Ele fica a liberar. E o governo, então não dá para sonegar mais, entendeu? Porque o governo já pegou todo o débito seu ali. O crédito, ele vai te devolver esse crédito se o fornecedor pagar. E se o fornecedor não pagar? Você liga para ele e fala, fornecedor, paga aí. O governo nem vai precisar de fiscal mais, porque vocês vão ligar para o cliente, para o fornecedor e falar: fornecedor, paga aí que eu preciso desse crédito. Entendeu? Então, vai mudar o seu fluxo de caixa. Seu fluxo de caixa vai mudar, porque o governo já pega o débito da venda e os créditos, ele vai ser migrado. No começo, ele fica crédito a liberar, porque ninguém paga, as empresas e distribuidores pagam tudo no final do mês. Então, crédito a liberar, vai ficar ali crédito a liberar. E aí, o que que vai acontecer? Crédito a liberar para você. Pronto. Na hora que o fornecedor pagar, o crédito fica liberado. E aí você faz o quê? Aí você vai pagar o débito? Não, porque o governo está pegando seu débito todo já. Então você vai lá e fala, governo, deposita para mim o crédito liberado. Aí entra no seu caixa esse dinheiro depois de 3 dias, tá? Então, essa é o novo modelo matemático que teremos aí na reforma tributária. Mas isso vai ser uma transição, né? E essa transição, ela vai ser transitada aos poucos, né? Então, aos poucos a gente vai tendo a transição da reforma, evitando que você tenha sonegação. Então, na hora que o fornecedor não paga o débito, você não tem crédito. Você vai ter que pegar, ligar para o cara e falar assim: tem como você me pagar aí para o governo? Porque não liberou para mim. Então, aí que ele vai liberar. E isso é o chamado split payment.
o governo vai pegar na hora que o cara for passar na maquininha aqui, o governo já vai fazer o quê? Olha, ele vai passar para a farmácia 100 e para o governo já vai os 28, certo? Então, esse aqui é o cenário. E a gente montou até junto aí com a Farma Contábil também. A gente tem aqui, pode passar para ele, um treinamento, né, da reforma tributária. A gente montou um treinamento todo com toda a matemática da reforma tributária, com tudo que vai acontecer. Depois o pessoal lá